Podcast Casos e Coisas. Olá, meu nome é Bruna e esse é meu podcast sobre casos reais e coisas estranhas. Toda semana trarei alguma história diferente para você ouvir. Para sugestões e críticas, pode me mandar um e-mail para casosecoisas@hotmail.com. Esse áudio também estará disponível no canal no YouTube Bruna Bonsangue. Obrigada pela visita e divirta-se. Bem-vindo a mais um podcast. Essa semana, diferente das 2 semanas passadas, não vai ser sobre serial killer, mas um crime que aconteceu e foi muito revoltante. Espero que gostem. Caso da semana: Gertrude Benezelski. Gertrude foi uma conhecida mulher do estado de Indiana, que junto com seus filhos e outras crianças da região, torturou até a morte Sylvia Likens, uma garota de 16 anos. Pelo crime, Gertrude foi condenada à prisão perpétua, no caso conhecido como o mais terrível crime cometido a uma pessoa no estado da Indiana. Primeiros anos. Nascida como Gertrude Nadine Van Fossen, no dia 19 de setembro de 1929, filha de Hugh e Molly Van Fossen, sendo a terceira de 6 filhos. Em 1940, viu seu pai, a quem tinha maior apego, ter um infarto e falecer. 5 anos depois, com 16 anos, abandonou a escola para se casar com o deputado John Benezelski, de 18 anos, com quem teve 4 filhos. Embora o temperamento difícil de John, permaneceram casados por 10 anos. Teve um rápido casamento com um homem chamado Edward Guthrie, e depois casou-se novamente com John, tendo mais 2 filhos, antes de se divorciarem definitivamente em 1963. Com 34 anos, Gertrude se mudou com Dennis Lee Wright, de 23 anos, que, segundo se conta, a agredia. Após o nascimento do seu filho, Dennis Jr., Wright desapareceu, deixando Gertrude sozinha com seus 7 filhos. A partir deste momento, Gertrude teve que se virar com a pensão incerta oferecida por seu ex-marido John. Trabalhava como babysitter e lavando roupa de outras pessoas. Os problemas financeiros de Gertrude pioraram quando descobriu que sua filha Paula, de 17 anos, estava grávida de 3 meses de um homem mais velho e casado. A saúde de Gertrude não ia bem. Apresentava uma série de enfermidades não identificadas. Não praticava higiene adequada, não comia, o que culminou por afetar sua aparência. Queda de cabelo, magra como um esqueleto, olhos encovados. Embora ainda jovem, passou a se comportar como uma senhora, alegando que permanecia casada com Dennis, o que conferiu a ela um verniz de respeitabilidade. Os filhos de Gertrude são Paula Benezelski, Stephanie Benezelski, John Benezelski Jr., Mary Benezelski, Shirley Benezelski, James Benezelski e Dennis Lee Wright Jr. Infância de Sylvia Likens, a vítima. Sylvia Marie Likens, nascida em 3 de janeiro de 1949, era a terceira filha de um casal de atores circenses, Beth e Lester Likens. Ela era a filha do meio entre 2 conjuntos de gêmeos, Diana e Daniel, 2 anos mais velhos, e Jenny e Benny, que eram 1 ano mais novos. O casamento dos Likens era instável, e eles viviam se mudando diversas vezes. Sylvia constantemente era obrigada a ficar com parentes ou conhecidos quando os seus pais estavam em turnê com o circo. Em seus 16 anos de vida, Sylvia morou em nada menos que 14 endereços diferentes. Antes, ela era deixada na casa da avó ou viajava com os pais quando eles não encontravam ninguém para cuidar dela e da irmã. Em 1965, Sylvia e sua irmã Jenny estavam morando com a mãe em Indianápolis, mas logo ela estaria viajando com o circo. Lester Likens, que havia se separado da mulher recentemente, deixou as 2 filhas com Gertrude, por $20 a semana enquanto ele viajava pelo país. Apesar de Gertrude e suas 7 crianças serem pobres, Lester Likens, em seu depoimento, diz que não adentrou ao interior da casa para ver suas condições para receber as filhas, mas encorajou Benezelski a endireitar as suas filhas assim como fazia com as próprias crianças. Após rumores de um garoto que disse que Likens havia espalhado pelo colégio que 2 das filhas de Gertrude, Paula e Stephanie, eram prostitutas, segundo a versão de Gertrude, o namorado de Stephanie, Coy Hubbard, e outros colegas dele foram convidados para assistir Gertrude a agredir Sylvia. Coy Hubbard, que tinha 15 anos de idade, pesava 85 quilos. Tornou-se um dos piores tormentos de Sylvia. Era uma espécie de especialista em judô e adorava jogar a menina para o ar. Coy jogava Sylvia, que caía no chão de cimento.
Todo mundo ria. Gertrude parecia se divertir. A punição começou a aumentar de intensidade e frequência. Uma vez Paula acusava Sylvia de falar mal dela. Gertrude levou a menina, colocou-a no quarto, na frente de todos, amarrou seus braços e começou a queimar com um cigarro aceso. Tudo se tornou um jogo perverso, orquestrado por uma mulher diabólica que estava descarregando as desgraças de sua vida em uma criança indefesa. O abuso continuava, e só era interrompido somente quando estranhos entravam na casa. Sylvia foi tirada da escola e os abusos aumentavam ainda mais. Certa vez, após acusar a menina novamente de ser uma prostituta, Gertrude chamou os meninos da vizinhança e obrigou Sylvia a enfiar a boca de uma garrafa de Coca-Cola na vagina, algo que se repetiu algumas vezes depois. Porão. Após o incidente com a Coca-Cola, Sylvia urinou na cama e, como consequência, foi trancafiada no porão da casa. Gertrude começou a banhar Likens com água quente, segundo ela, para limpar os seus pecados. Ela enchia uma banheira com água fervente, amarrava os pulsos e tornozelos de Sylvia e a mergulhava nela. Isso acontecia uma ou várias vezes ao dia. E após o banho, Paula esfregava sal sobre o corpo nu de Sylvia. Durante esse período, Gertrude acolheu como seu assistente um garoto da vizinhança, Ricky Robbs, de 14 anos. Suspeita-se de que ela mantinha um caso com o garoto, que seguia cegamente as ordens dela. O garoto exemplar experimentara uma mudança brusca de personalidade ao lado de Gertrude. Os filhos de Gertrude também ganhavam dinheiro com Sylvia, chamando garotos da área para se divertir vendo-a nua ou a empurrando da escada para o porão. Muitas crianças e adolescentes iam à noite como de rotina para o porão para bater, queimá-la, jogá-la no chão e chutá-la. Ela tinha mordidas múltiplas pelo corpo e abusavam sexualmente dela. Outros foram para testemunhar a humilhação e provocação, trouxeram suas namoradas e convidavam outros amigos. Muitas vezes, esses outros convidados também decidiam participar dos seus tormentos. Alguém tirou uma foto do corpo da menina em uma posição sexualmente explícita. Ela ficava nua no porão e poucas vezes era alimentada. Gertrude e John faziam Sylvia comer suas próprias fezes. John Benezelski Jr. tinha apenas 10 anos de idade, mas ele gostava de ouvir os gritos de Sylvia, quando ele colocava cigarros acesos nos seus braços, pernas e barriga. Também dava socos em seu rosto e na barriga. Organizava excursões levando seus amigos e crianças do bairro para passar tardes inteiras torturando a menina antes de sair ou jantar em suas casas. Nessa época, Jenny escreveu uma carta para a irmã mais velha, Diana, contando o horror que ela e a Sylvia passavam, pedindo para que ela chamasse a polícia. Diana Likens não acreditou em Jenny, pois achava que ela havia feito algo de errado na casa de Gertrude e estava querendo sair de lá para ficar com ela em sua casa. Tempos depois, Diana veio visitar as irmãs, mas Gertrude se negou a deixá-la entrar na casa. Diana ficou nas proximidades até ver Jenny fora da casa e abordá-la. Jenny disse à irmã mais velha que não estava autorizada a falar com ela e depois fugiu. Preocupada, Diana ligou para o serviço social. Quando a assistente social foi na casa de Gertrude ameaçou Jenny, dizendo que se ela falasse algo, iria ocorrer o mesmo que ocorria com a Sylvia. Assustada com isso, Jenny disse para a assistente que Sylvia tinha fugido da casa. A assistente social então voltou ao escritório, preencheu a papelada, dizendo que era desnecessário fazer mais visitas à casa de Gertrude. Assassinato. Em 21 de outubro de 1965, trouxeram Sylvia para uma cama. Quando Gertrude foi verificar Sylvia pela manhã, percebeu que ela tinha molhado a cama. Colocou um vestido em Sylvia, levou para a sala de estar e obrigou a menina a fazer um striptease para os seus filhos e os meninos da vizinhança, forçando novamente Sylvia a se masturbar na frente deles com uma garrafa de Coca-Cola. Ao terminar, autorizou Sylvia a se vestir e logo em seguida começou a declarar que Sylvia difamava suas filhas pela vizinhança e disse: "Você marca as minhas filhas, por isso eu vou marcá-la." Despiu Sylvia violentamente, amordaçou-a, amarrou-a enquanto um dos seus filhos esquentava uma agulha. Instruiu Ricky Robbs a escrever: "Sou uma prostituta e me orgulho disso", no abdômen. Foram queimaduras de 3º grau que, segundo a perícia, a cirurgia plástica moderna teria sido incapaz de corrigir. Satisfeita, Gertrude saiu do quarto e seus filhos ainda esculpiram um S entre os seios de Sylvia. Mais tarde explicaram o que significava slave, escrava em português. No meio da noite, Jenny visitou a irmã escondida e Sylvia lhe disse que ia morrer. Pouco depois que Jenny saiu, Gertrude entrou no porão e trouxe Sylvia novamente para cima, deixando que dormisse em uma das camas até o meio-dia do dia seguinte, 23 de outubro. Stephanie levou Sylvia para um banho quente e sabão e, posteriormente, Gertrude e Paula vestiram Sylvia, e Gertrude ditou uma carta para que Sylvia escrevesse a seus pais, a qual afirmava que havia fugido de casa. Gertrude instruiu Sylvia a não assinar a carta.
Ao término da carta, Gertrude começou a arquitetar um plano para que John Jr. e Jenny deixassem Sylvia num depósito de lixo para morrer. Ao ouvir isso, Sylvia tentou correr para a porta da frente, mas seu estado impossibilitou que ela se movesse rapidamente. Foi novamente colocada no porão e Gertrude lhe fez algumas torradas, mas Sylvia não conseguia engolir. Gertrude lhe deu um soco na boca e John a levou para o porão amarrada. Gertrude então deu vários socos no estômago de Sylvia. No dia 24 de outubro, Gertrude tentou matar Sylvia no porão sem sucesso. Porém, Coy desceu e espancou Sylvia com um cabo de vassoura. Ao longo da noite, nas primeiras horas da manhã do dia 25 de outubro, Sylvia batia no piso do porão com uma pá de ferro, tentando chamar a atenção de alguém, o que foi ouvido por vizinhos, que não chamaram as autoridades. No dia 26 de outubro, Gertrude quis dar um banho em Sylvia, mandando Stephanie e Rick trazê-la para cima e deitando na banheira completamente vestida. Perceberam que ela não respirava mais. Stephanie tentou manobras de ressuscitação, mas a essa altura Sylvia já estava morta. Gertrude instruiu seus filhos a levar o corpo de Sylvia para o porão e deixá-lo nu. Em seguida, mandou Richard Hobbs ao telefone público chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, ela entregou a carta que tinha feito Sylvia escrever, na qual dizia que ela havia feito sexo com um grupo de jovens por dinheiro e que eles a levaram de carro, bateram nela, a queimaram e tatuaram a frase no seu dorso. Em meio à comoção, Jenny sussurrou para um dos policiais: "Tirem-me daqui e eu vou contar tudo." Combinado ao corpo de Sylvia encontrado no porão, os policiais prenderam Gertrude, Stephanie, John, Hobbs, Coy Hubbard por assassinato. Outras crianças da vizinhança presentes no momento, Mike Moron, Randy Lepper, Duke e Siskel, foram presos por lesão corporal. A autópsia. O corpo de Sylvia Likens apresentava inúmeros ferimentos, queimaduras, dano nos músculos e nervos. Foram indicados espasmos, sofrimentos, torturas, contorções de dor, mordedura no lábio do lado de dentro arrancando pedaço. O exame de seu canal vaginal, embora inchado e quase totalmente fechado, revelou que o seu ímen estava intacto, o que acabou com as afirmações de Gertrude de que Sylvia era prostituta e que estaria grávida. Causa da morte: inchaço no cérebro, hemorragia interna cerebral e choque por danos prolongados na pele. Os advogados dos menores envolvidos, Paula John Jr., Richard Hobbs e Coy Hubbard, afirmaram que eles foram pressionados por Gertrude para cometer as torturas. Quando Marie Benezelski, a filha de 11 anos de Gertrude, foi convocada como testemunha de defesa, ela mudou o discurso e admitiu que havia sido forçada pela mãe para aquecer o alfinete com o qual Hobbs tatuou na pele de Sylvia Likens, e que havia visto a mãe agredir Sylvia no porão. Contou detalhadamente como sua mãe e seus irmãos torturaram e assassinaram Sylvia. Em 19 de maio de 1966, Gertrude foi condenada pela prática de assassinato em primeiro grau, porém foi poupada da pena de morte e condenada à prisão perpétua. Sua filha Paula, que deu à luz a uma menina durante o julgamento, a qual deu o nome de Gertrude em homenagem à sua mãe, foi condenada por assassinato em segundo grau e também foi condenada à prisão perpétua. Richard Hobbs, Coy Hubbard e John Benezelski Jr. foram enviados para um centro juvenil, onde ficaram 2 anos detidos. Em 1971, Paula e Gertrude Benezelski foram julgadas novamente. Paula confessou sua culpa e foi solta 2 anos depois. Gertrude Benezelski, todavia, foi novamente condenada por assassinato em primeiro grau. Ela conseguiu condicional em 1985, apesar da indignação pública e de pedidos contra sua libertação. Vida e morte. Gertrude sai da prisão em 4 de dezembro de 1985. Após apelar, Benezelski ganhou um novo julgamento, mas foi novamente condenada. Ao longo dos 18 anos em que ficou presa, Gertrude foi uma prisioneira modelo, trabalhando na oficina de costura, se tornando uma mãe para as outras detentas. Quando foi anunciado que ela iria sair incondicional da prisão, houve uma grande polêmica na comunidade de Indiana. Jenny Likens e sua família apareceram na TV para protestar contra a libertação. Grupos de proteção à pessoa também se manifestaram, sendo que no decorrer de 2 meses um grupo coletou assinatura de moradores da Indiana contra Gertrude. Apesar de tudo, ela conseguiu a liberdade e se declarou culpada sobre tudo o que havia acontecido com Sylvia. Benezelski saiu da prisão em 4 de dezembro de 1985. Viajou para Iowa, onde morreu de câncer de pulmão 5 anos depois, em 16 de junho de 1990, com 60 anos. Conta-se que Jenny Likens, que estava casada e morando em Beech Grove, Indiana, viu o obituário de Gertrude no jornal e escreveu para sua mãe uma carta. "Boas notícias, a maldita Gertrude morreu. Hahaha. Estou feliz com isso." Jenny Likens morreu de infarto do miocárdio em 23 de junho de 2004, com 54 anos. A casa no endereço Rua East New York 3850,
onde Sylvia foi torturada ficou abandonada nos 44 anos desde o crime até que foi finalmente demolida em 23 de abril de 2009. Destino. Richard Hobbs, aos 17 anos, sofreu um colapso nervoso. Começou a fumar compulsivamente dentro da detenção, o que deteriorou seus pulmões. Morreu de câncer de pulmão com 21 anos, 4 anos depois de deixar o reformatório. John Benezowski Jr., chamado a si próprio de John Blake, fez uma declaração dizendo que jovens criminosos não são irrecuperáveis, descrevendo como ele conseguiu superar seu passado de crime. Ele morreu em um hospital em Lancaster, Pensilvânia, em decorrência de complicações de diabetes, em 19 de maio de 2005. Estava com 52 anos, sendo casado e pai de 3 filhos. Coy Hubert, o namorado de Stephanie Benezowski, que usou golpes de judô contra Sylvia, passou a vida saindo e entrando na cadeia, tendo sido acusado tempos depois de assassinar 2 homens. Ele morreu com 56 anos de idade, de ataque do coração, em 23 de junho de 2007, em Shelbyville, Indiana. Ele tinha uma esposa, 5 filhos, 17 netos e um bisneto. Paula Benezowski, que foi presa junto da mãe com 17 anos, foi condenada a 20 anos de prisão. Enquanto presa, deu à luz a uma menina, que mais tarde foi adotada. Ela realizou uma tentativa fracassada de fuga da prisão em 1971. Em 1972, recebeu condicional e assumiu uma nova identidade. Ela acabou casando e tendo 2 filhos. Últimos indícios afirmam que ela vivia em uma fazenda em Iowa, com relatos recentes afirmando que ela estava morando na cidade de Marshalltown, ainda em Iowa. No ano de 2012, uma assistente escolar no estado de Iowa foi suspensa da escola de nível médio do distrito. Segundo consta, ela trabalhava no local como professora substituta desde 1996. Após uma denúncia anônima que começou com um rumor postado no Facebook, foi denunciado para a polícia que a mulher chamada de Paula Pace era, na verdade, Paula Benezowski. A administração não informou o motivo da suspensão de Pace, mas reuniões foram agendadas para discutir o caso. Após uma investigação, Pace foi demitida pela prefeitura de Conrad. Segundo a representante da prefeitura, ela teria dado informações falsas durante o processo de contratação e se recusou a dar mais explicações. As acusações de participação de Stephanie Benezowski, segunda mais velha, na morte de Sylvia foram retiradas depois que ela colaborou com a justiça. Ela virou professora e teve vários filhos. As acusações de participação no crime de Cisco, Duke, Monroe e Randy Gordon Lepper foram retiradas. Randy Lepper morreu em 14 de novembro de 2010, em Indianápolis, com 56 anos. Em 10 de maio de 2015, a irmã de Sylvia, Diana, agora usando o nome de Diana Bedwell, e seu marido Cecil Ludson, foram declarados desaparecidos por seu filho, Robert Acosta. Diana e Cecil foram vistos jogando em um dos cassinos em Valleyville, na Califórnia. Ambos foram gravados pela câmera de segurança, deixando o local por volta das 2 da manhã no carro, não aparecendo na casa do filho em La Quinta. Acosta contactou a polícia e apareceu na mídia pedindo informações sobre o paradeiro de seus pais. 15 dias depois, em 25 de maio, o casal foi encontrado em uma parte remota da Califórnia. Cecil havia morrido e Diana estava severamente desidratada após sobreviver apenas de água de chuva e algumas sobras de comida. Diana foi levada de helicóptero para o hospital, tendo relatado aos investigadores que ela e o marido estavam buscando um atalho quando se perderam e atolaram o carro. Em homenagem a Sylvia, existe um memorial na Willard Park, em Indianápolis, nos Estados Unidos. Obras inspiradas na história de Gertrude e Sylvia. A feminista Kate Millett escreveu uma história semi-ficcional sobre o incidente, The Basement, Meditation on a Human Sacrifice. O autor Nettie Bumpel, antigamente John Dean, escreveu um ensaio sobre o assassinato, The Indiana Torture Slaying. O livro de Jack Ketchum, The Girl Next Door, é uma história fictícia baseada no assassinato, e um filme baseado no livro foi lançado em 2007, com Blythe Alford no papel principal. O livro de Fate Wit, by Sanction of the Victim, é uma história ficcional baseada no incidente. Uma peça chamada Hey Groove, escrita por Janet McReynolds, foi produzida, mas nunca foi publicada. O filme An American Crime, um crime americano, estrelando Catherine Keener como Benezowski, Ellen Page como Likens e Jeremy Sumpter como Coy Hubert, estreou no Sundance Film Festival em 2007. O livro Quando os Adams Saíram de Férias, de Mendel W. Johnson, foi publicado no Brasil em 1987 pela editora Círculo do Livro e é baseado no assassinato. Esse foi o caso da semana. Espero que tenham gostado. Esse áudio estará disponível no canal no YouTube Bruna Bonsangue. Me siga nas redes sociais, disponíveis na descrição do canal no YouTube.
Obrigada por ouvir e até o próximo podcast.